Ok. Ah, os irmãos já sabem que eu gosto de corrida, né? E fim de ano tem São Silvestre. Já falei várias vezes, né? Inúmeras vezes sobre corrida, mas eu acho que essa é nova. Espero que esta seja um episódio novo hoje, né? Mas anteontem teve a corrida do São Silvestre e os etíopes ganharam, tanto feminino quanto masculino, né? E teve uma época em que o pessoal do Quênia, que ganhava todas, aquele pessoal deve ter uma escola fenomenal de corrida, né? Inclusive, o segundo colocado, um brasileiro, ele treinou no Quênia. Dizem que ele treinou no Quênia, né? Mas não sabemos como que é. Ele não é um queniano, né? Talvez haja alguma diferença, né? Às vezes DNA, não sei, mas é muito bom essa experiência de correr uma São Silvestre, viu? Se você tiver oportunidade, nunca correu, eu recomendo, porque ali é todo um ambiente diferente, né? Muito legal, para fim de ano, assim, né? Bom, sabe que quando você vai correr, assim, né? A gente olha um pouco o relógio, não olha? Vai vendo o relógio, vai controlando o tempo, mais ou menos. Numa corrida, por exemplo, como São Silvestre, tem algumas referências. Quem já correu lá, né, sabe, né, mais ou menos as subidas, as descidas, as curvas, viaduto, minhocão lá. Então chega uma hora assim que a gente consegue planejar essa corrida e fazer algumas estratégias, né? Aqui eu não posso correr muito, senão vai cansar ali. Então, mais ou menos, eu preciso chegar nesse ponto em tal horário, né? Para conseguir cumprir um plano. É mais ou menos assim, né? Que a gente costuma fazer. A gente tem que olhar um pouco o chão para ver se não tem nenhum problema, né? Se não tem um buraco ali que vai torcer o pé, se não tem uma casca de fruta ali que você vai escorregar. Sabe que teve uma vez que um idoso, bem ali na subida da Brigadeiro, tinha um idoso que resolveu atravessar ali, né? Achou que dava conta, mas naquele passo assim, né? Meio assim, ficou assim, quase andando, e não dava tempo, na verdade, de ele atravessar tudo sem o pessoal chegar. Teve realmente assim, um espaço, né, entre o pessoal que passou e o pessoal que estava chegando. Então, o que aconteceu? A gente tinha que desviar, né, diminuir o passo. Gente, diminuir o passo na subida, na última subida é difícil, porque se você diminui ali, alguns param de correr, né? A gente vai no embalo. Mas aconteceu isso. Esse tipo de coisa, tem que estar de olho, né? Se não tivesse prestando atenção, ia acabar atropelando aquela pessoa, né? Pensa que está correndo, mas não está só atravessando, quer atravessar de um lado para o outro. O maior perigo, não façam isso, né? Se vocês estiverem assistindo, não façam isso, que vocês podem causar um grande acidente. Podem ser atropelados e depois pode causar um acidente ali. Mas aconteceu isso, e a gente olha realmente, né? Vê os concorrentes, sabe que realmente aqueles primeiro, segundo lugar ficaram ali se revezando entre os primeiros. Um fica vigiando o outro, né? Fica acompanhando para ver o passo, para ver se tem que ir um pouco mais rápido ou se pode diminuir um pouco, né? Então, esse tipo de coisa existe. Mas precisa olhar para frente. Não pode ficar ali distraído com os lugares que já passou, principalmente, né? A gente viu isso no domingo passado. Precisamos fazer como que alguém dobra a esquina. Você esquece o que passou e mira o que está na frente. É isso que, né, deve ser a nossa maior parte da nossa atenção. E precisa estar bem definido a nossa meta, né? A gente viu isso. E
é exatamente isso que a gente faz para tentar dosar bem as energias numa corrida como São Silvestre, né? Não é uma corrida comprida, é 15 quilômetros. Então, pessoal que corre maratona é tranquilo, né? Só que ele tem muitas subidas e descidas, e se alguém vai de qualquer jeito, chega em uma certa altura, começa a ficar cansado, perde o rendimento. Então, para estar ali entre os primeiros, realmente, né, é preciso fazer algo bem planejado, nos mínimos detalhes, e para chegar com fôlego na reta final. Esse fôlego é importante, porque a reta final é uma subida, né? Uma subida que tem mais de 2 quilômetros. Já pensou subir 2 quilômetros, correr subindo 2 quilômetros? Não é fácil, né? Eu já falei várias vezes aqui que ali é que é o problema. E muitas coisas acontecem ali, na Brigadeiro Luiz Antônio, logo antes de entrar na Avenida Paulista. Então é uma coisa assim que a gente demanda, né, bastante a atenção, né? Se não tiver preparado, naquela subida pode acontecer também de falhar. E na nossa vida também, ao longo do nosso caminho, a gente precisa olhar um pouco o nosso interior, a gente precisa olhar ali, vasculhar as intenções do coração, os nossos sonhos, as nossas necessidades, as nossas virtudes também, nossos defeitos. A gente sempre precisa estar consciente disso tudo quando a gente caminha a nossa jornada da vida, porque tudo isso se mescla, né? E a gente caminha essa jornada tendo tudo isso em mente, considerando tudo isso. Nós não somos apenas uma coisa, né? Levamos em consideração uma infinidade de coisas em nossa vida. E essas coisas são importantes para que algumas a gente confirme, né? Outras coisas a gente vai melhorar, tem coisas que a gente precisa corrigir, tem coisas que a gente vai ser usado para servir, né? Para trabalhar, para ajudar, fazer alguma coisa. Então, é importante a gente olhar para o nosso interior, mas a gente precisa olhar também para o nosso exterior. O nosso exterior, o nosso comportamento, como que a gente se comporta nesta vida, né, na nossa jornada, não apenas olhar lá dentro, mas como que isso se traduz em comportamento nosso, né? Como isso se traduz em ações práticas na nossa vida. Como é que isso se traduz em testemunho diante de Deus, diante das pessoas, né, diante da nossa sociedade. A gente precisa olhar o nosso exterior também, por exemplo, a nossa saúde, né? Como que está a nossa saúde? Precisamos tomar cuidado, né, com a nossa saúde. Então, tem várias coisas que com o mesmo objetivo de a gente confirmar, melhorar, né, aperfeiçoar ou corrigir também tanto essas questões mais exteriores, né, que aparecem diante das pessoas. Mas além disso, ainda a gente precisa enxergar, precisa erguer os olhos e enxergar além de nós. A gente precisa também olhar ao nosso redor, né, olhar ao horizonte. Precisamos enxergar o que Deus quer que nós enxerguemos. Essa é uma outra questão, né? E para isso vamos ler em João, capítulo 4, versículo 27 a 32. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 27 a 42. Diz assim: Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Essa é a mulher samaritana, né? Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo?
Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, mas para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, porém, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Nós vemos aqui um episódio em que Jesus ele estava conversando com a mulher samaritana. E esta mulher foi até a cidade, impressionada nessa conversa com Jesus, trouxe o povo ali, né? Falaram: vamos lá, vamos ver, né? Quem é esse? Será que não é ele o Cristo? O povo foi e ali a gente vê assim Jesus ele falando uma expressão típica naquela época. Faltavam 4 meses para a colheita, né? Então, por isso que Jesus ele falou sobre isso. Vocês não dizem, né, que ainda faltam 4 meses até a colheita, né? Chegavam a 4 meses e aí eles faltam 4 meses até a colheita, né? Então, era uma expressão típica já daquela estação em Israel, dizendo assim: a colheita vai ter a colheita, mas ainda faltam 4 meses para crescer, amadurecer, chegar no ponto de colher, né? Então, vai demorar um pouco ainda o processo de amadurecimento, de crescimento da plantação. Mas neste momento, Jesus ele estava querendo falar provavelmente sobre os samaritanos, né? Quando Jesus diz, ergam os olhos, então naquele momento não havia plantação, né? Porque ainda faltavam 4 meses para essa colheita. Eu não sei exatamente em que momento que se falavam que faltava 4 meses para a colheita, se fosse algo assim antes de eles plantarem, né? Como um provérbio lá: faltam 4 meses, mas a gente tem que plantar primeiro. Não sei se é isso que Jesus queria dizer, né? Uma hora eu vou dar uma olhada nisso. Mas naquele momento Jesus estava olhando para os samaritanos que estavam chegando, aqueles que a mulher tinha trazido até ele, né? Que tinha falado sobre Jesus e eles queriam ver quem era esse Jesus. Queriam ver, ficaram impressionados. Nossa, ele disse tudo o que você fez, tudo o que é a sua vida, né? Então, queremos saber quem que é essa pessoa. Então, aqui a gente vê aqui no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Né? Nós vemos aqui Jesus, seus discípulos,
samaritanos chegando, Jesus falando: ergam seus olhos, já está pronta a colheita, já está pronto para colher, né? Levantem os seus olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Jesus estava falando de um campo espiritual, né? A colheita de vidas para a vida eterna. Então, Jesus estava também falando não apenas dos samaritanos, mas se referindo a algo assim, além dos samaritanos, né? Nós vemos aqui, por exemplo, versículos 36 e 37, é uma afirmação genérica. Não era apenas para os samaritanos, mas para o trabalho missionário, o trabalho evangelístico em geral. Uns plantam, outros, né? Uns semeiam, outros colhem. E é interessante, né? Algo assim, a gente poderia dizer assim, em Três Lagoas, houve um trabalho ali no início, antes de se tornar uma igreja, e muitas pessoas passaram por ali, plantando o evangelho, né? Semeando o evangelho, dando testemunho de Jesus. Inclusive nós também, né? A nossa família também esteve lá em Três Lagoas, mas nós plantamos. A colheita foi depois, né? Outras pessoas colheram, aquelas pessoas que estavam sendo visitadas, estavam recebendo a palavra do Evangelho, mas que naquele momento ainda não estavam maduros para serem colhidas, para se converterem. Então, essa conversão, ela veio depois, mas é um princípio, né, de que Jesus está falando aqui. Uns plantam, outros colhem, e naquele momento, Jesus estava falando: vocês, por exemplo, vocês estão colhendo algo que outros já plantaram. Então, Jesus estava se referindo. E nós também precisamos erguer a nossa visão, erguer os nossos olhos para captar a visão de Deus, o que Deus quer nos mostrar. Primeiro, precisamos erguer os olhos da visão espiritual. Nós passamos por alguns anos, 2 anos praticamente, né, de pandemia, de dificuldades, muitos com muito mais dificuldade, e na vida pessoal, problemas de saúde na família, também no trabalho, houve muitas coisas diferentes, né, nesse período, e isso afeta relacionamentos, afeta também a nossa relação com Deus muitas vezes. Então, o que acontece, né, quando a gente passa, em geral, por alguma dificuldade? Em geral, não quero dizer que os irmãos tenham passado por isso desse jeito, né? Mas, em geral, nós, quando temos dificuldade em áreas que são importantes para a nossa vida, a primeira reação, talvez uma das primeiras reações que nós temos, é olhar para dentro de nós mesmos. Olhar para dentro com autopiedade. Puxa, por que eu estou passando por isso? Por que isso tinha que acontecer comigo? Por que tinha que acontecer conosco, né? É uma pergunta natural e uma das primeiras reações que a gente tem, né, quando surge algum problema. E muitas vezes não é problema, apenas um tipo de problema, né? Vários, mas com essa autopiedade vem o pensamento de que nós estamos sofrendo, nós estamos sendo machucados, não estamos sendo muitas vezes compreendidos, ou nós estamos passando por uma situação injusta. Isso começa a vir, nosso pensamento, né? A gente começa a trilhar esse caminho,
começa a acontecer esse tipo de coisa. E a gente vai, aos poucos, começa a se encolher, começa a se retrair, né? Vai achando que não é o lugar para estarmos. Talvez até pode acontecer isso, né? Não todos, mas também começa a acontecer esse tipo de coisa, ninguém liga mais para nós, ninguém liga para mim, e quando a realidade não é nada disso, né? As pessoas, continua como sempre, as pessoas continuam ligando, continuam querendo bem, mas nós muitas vezes vamos nos encolhendo. Então, nessa hora, a gente precisa erguer os nossos olhos da visão espiritual. Precisamos, em que sentido? Para além de nós mesmos, nós precisamos erguer os nossos olhos para o que Deus fez por nós, né? Então, o que Deus fez através de Jesus na cruz, em nosso lugar. Nós precisamos ver o amor de Deus, lembrar desse amor de Deus, que foi tão grande que deu o seu próprio filho para morrer na cruz por nós. Temos que erguer os nossos olhos e ver o que ele fez em nós. O que ele já fez em nossas vidas, né? Que transformações ele fez em nossas vidas. A partir do momento em que nós fomos perdoados, que nós fomos salvos para a vida eterna, que transformações também Deus tem feito em nossas vidas. Precisamos erguer os olhos da vida espiritual. Precisamos também erguer os nossos olhos e perceber o que Deus fez de nós. Ele fez de nós os seus filhos amados. Fez de nós pessoas debaixo da proteção dele. Fez de nós pessoas que, por quem Deus tem uma consideração especial. É isso que Deus fez de nós, né? Então, precisamos ter esses olhos, erguer os nossos olhos da visão espiritual. Saber que tudo que ocorre na nossa vida, muitas vezes não do nosso agrado, mas concorre para o nosso bem. E lembrar do que Deus fez por nós. Uma segunda coisa, precisamos erguer os olhos da fé. No momento em que a gente passa por dificuldades, ou no momento em que, por exemplo, agora estamos iniciando o nosso ano. Como que vai ser este ano, né? Como que a gente vai caminhar este ano? Será que a pandemia vai continuar? Será que não? Será que vai se agravar? Será que não? Será que outras medidas vão ter que ser tomadas? Nós olhamos para a Europa, olhamos para os Estados Unidos, olhamos para a Ásia, vemos as pessoas lá novamente com aqueles problemas, né, que houve ano passado. Será que nós vamos passar por isso tudo também? Como é que vai ser a nossa vida? Então, nesses momentos, a gente precisa também erguer os olhos da fé. Lembrar os objetivos que Deus está querendo colocar em nossas vidas. Né? Que objetivos Deus tem colocado na sua vida? Precisamos erguer os olhos da fé e ter convicção de que Deus é poderoso para nos fazer alcançar esses objetivos. Né? Ele é poderoso para nos fazer alcançar. Erguer os nossos olhos da fé significa crer nessas coisas amplas, né? Superar obstáculos. Às vezes tem obstáculos que nós achamos que não vamos conseguir superar nunca. Mas isso não é o olho da fé. Isso é o olho nosso, nossos olhos humanos. Se é algo que é para ser superado, se é algo sobre o qual Deus prometeu superar, se é algo que Deus quer que superemos, é pela fé que nós vamos lá. Nós vamos caminhar pela fé, superar
dificuldades, superar obstáculos, superar problemas, sejam quais forem esses problemas. Se Deus está garantindo para nós que nós vamos superar isso, então nós vamos. Tendo o coração essa visão de fé que o Senhor está nos mostrando. Gênesis 13, 14 a 16, é um momento em que Abraão e Ló se separam. E é aquele momento em que Abraão diz para Ló, escolha aí, a gente está muito grande, a nossa família, nosso gado, nossos empregados já estão entrando em conflito. Então a gente precisa dar uma afastada para não ter problema. Mas você escolha, e se você escolher um lado, eu vou para o outro. Se você escolher o outro lado, eu vou para esse um, né? E naquele momento em que estava acontecendo isso, disse o Senhor em Gênesis 13, 14 a 16. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Abraão passava por um momento em que estava lá separando de Ló, estava assim, não sei o que passou na mente de Abraão, né? Mas e agora, né? O Ló vai para um lado, será que ele foi para a terra prometida e eu não? Ou como é que vai ser isso? Né? Talvez fosse um momento de insegurança para Abraão, mas Deus confirma no coração dele, né? Deus confirma, olhe tudo ao seu redor, é aí que será a terra que eu vou te dar para a sua descendência, né? Darei a você e a sua descendência para sempre. Então, uma promessa de Deus, e algumas vezes nós também precisamos sair da nossa tenda, né? Sair do nosso refúgio e erguer os olhos da nossa fé. Vislumbrar o que Deus quer fazer na nossa vida. Precisamos, em alguns momentos, fazer isso. Momentos críticos na nossa vida, né? Nesses momentos em que a gente chega um momento e se pergunta, né? E reflete, questiona. Precisamos olhar além das nossas fronteiras. Fazer que nem Abraão, como Deus falou para Abraão. Olhe, né? É como se Deus estivesse falando, erga os seus olhos e olhe, né? Toda essa terra eu vou te dar, né? A promessa de Deus. Então, a gente precisa crer na promessa de Deus para nós. Precisamos vislumbrar o que Deus vê e crer firme, né? Crer com os olhos da fé. Em terceiro lugar, aqui, erguer os olhos do conhecimento. É se instruir na palavra de Deus. Isso, se instruir da maneira correta. É fundamental a gente saber qual é a visão de Deus para nossas vidas. Mas também é fundamental a gente saber como nós vamos fazer isso. De que maneira nós vamos chegar lá, né? E é a palavra de Deus que vai nos dizer como fazer isso. É a palavra de Deus que vai nos orientar como que a gente deve, né, caminhar. É o Espírito Santo de Deus que vai nos revelar o que é que a gente vai fazer, né? E essa é a parte que muitas vezes nós esquecemos. É a parte que muitas vezes nós negligenciamos,
porque já achamos que sabemos o que deve ser feito. Achamos que já está tudo muito claro e já queremos começar fazendo as coisas, né? Caminhando já e sem, na verdade, olhar a palavra de Deus. O que Deus está querendo nos mostrar ali? Deus nos mostrou uma direção, mas e aí, né? Como é que nós andamos nessa direção? Então, erguer os olhos do conhecimento é perceber como que a palavra de Deus se aplica para nós hoje, né? O como fazer, de que maneira fazer para cumprir essa direção de Deus. Então, a gente enxergar a direção de Deus através das Escrituras. Enxergarmos o que Deus tem para nós através da sua palavra, né? Isso daí, a gente fala assim, muitas vezes a gente tem os nossos próprios raciocínios, nossa própria filosofia, e esquecemos da palavra de Deus. E às vezes nós pensamos que recebemos uma revelação especial de Deus. E esquecemos que muitas vezes algum tipo de revelação de Deus seria mais pessoal, não doutrinário, né? E muitas vezes há desvios grandes da palavra de Deus por causa disso. A gente, por isso, precisa tomar cuidado, né? Quando nós erguemos os olhos do conhecimento da palavra de Deus. A gente precisa saber estudar a fundo a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus. O Espírito Santo precisa nos ensinar, nos confirmar, nos ajudar nessa caminhada pela palavra de Deus. Alguns falam sobre a ortodoxia, né? Para que haja uma boa prática, a gente precisa ter um bom conhecimento, saber o que para depois fazer, depois para o como, né? E isso nos leva à quarta coisa, erguendo os olhos para a ação. A gente precisa equilibrar a espiritualidade, conhecimento e ação. Não podemos ficar só num, nem só em ação, sem espiritualidade, sem conhecimento, nem só em conhecimento, sem a espiritualidade, sem ação, nem só em espiritualidade, sem conhecimento e sem ação. Precisamos equilibrar essas três coisas. Tiago diz que se a gente negligencia a prática da palavra de Deus, nós estamos enganando a nós mesmos, né? Então, a obediência à vontade de Deus revelada em sua palavra. É isso que é a ação. A obediência à vontade de Deus revelada na sua palavra. A gente precisa da ortodoxia para a ortopraxia. Falei difícil, né? Bom, então esquece, né, essas palavras. Mas o fato é que a gente precisa saber o que fazer para fazer certo. É isso. Né? Isso é muito importante para nós. Então, significa, muitas vezes, renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Algumas crenças, alguns costumes pagãos que nós tínhamos, precisa ser substituído, renovado com a verdade da palavra de Deus, para que nós possamos caminhar corretamente. Então, ao mesmo tempo, significa servir ao nosso próximo, significa não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Né? Então, uma frase bem curta, né? Fazer o que o Senhor está querendo, não demorar em obedecer a Deus. Se nós sabemos que Deus está mostrando alguma coisa, a gente já precisa obedecer imediatamente. Não precisamos esperar, né? Se nós temos a convicção
da direção, da vontade de Deus, não podemos ficar esperando outro momento. O momento já é já, né? Então, o que nós podemos nos assegurar é que Deus nos capacita para aquilo que Ele nos orienta. Em Filipenses 2, 12 a 16, diz algo bem assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Paulo, falando à igreja de Filipos, né, aos filipenses, exatamente isso. Olha, gente, faz, né, hajam, sirvam, mas vocês precisam reter firmemente a palavra da vida, né, a palavra de Deus, a vontade de Deus. E vocês separaram aqui, né, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Paulo, eu acho que ele gostava de correr também. Não sei, né? Não diz, a Bíblia não diz isso, nem tampouco a história, nem a tradição nenhuma fala que ele gostava de correr, mas eu acho que ele gostava. Então, é só uma coisa pessoal, viu? Isso não está escrito nem registrado na Bíblia. Mas, enfim, esse ano, quero convidar os irmãos a erguer os seus olhos espirituais, da ação espiritual, erguer os seus olhos do conhecimento, erguer os seus olhos da fé, erguer os seus olhos da ação. Olha primeiro para a sua vida. Será que tem algo que você precisa acrescentar, melhorar, talvez corrigir? Precisa restaurar? Precisa mudar? O que é que você acha que Deus vê no seu interior? O que você acha que Deus vê no seu coração? Faça isso. Não deixa para daqui a 4 meses. Comece já olhando a sua vida. Olhe também ao seu redor, né? Veja o que é que Deus tem para você. Vamos ver o que Deus tem para nós. Será que você sente que existem impedimentos? Será que você sente que existem obstáculos? Existem dificuldades? Mas o que que Deus vê? Será que você sabe o que que Deus vê ao seu redor? Coloca isso diante de Deus. Perceba o que que Deus tem reservado para você neste ano. E não deixe para depois. Comece andando, comece essa jornada deste ano. Como igreja também, o que será que Deus espera desta igreja? A gente, por um lado, não adianta querer que a igreja vá para frente se nós não vamos, né? Não adianta, por outro lado, também querer que a igreja faça algo que ela não foi chamada para fazer. Nós precisamos enxergar como Deus enxerga. Como que Deus enxerga esta igreja? O que Deus chama
esta igreja para fazer, né? Então, é algo que eu quero colocar, desafiar os irmãos. O que Deus quer fazer nesta igreja este ano? O que Deus quer fazer em nossas vidas? O que Deus quer fazer através de nós? Quero desafiar os irmãos a pensar nisso, a considerar isso no seu coração, erguendo os olhos da visão espiritual, erguendo os olhos da fé, erguendo os olhos do conhecimento da palavra de Deus e também erguendo os olhos da ação. Amém? Vamos orar? Vamos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor a nossa ignorância, a nossa, muitas vezes todos os nossos problemas, a nossa falta de visão, muitas vezes, ó Deus, falta de entendimento, tantas coisas, Senhor, e queremos pedir, Senhor, que neste ano o Senhor esteja agindo em nossas vidas, nos concedendo, abrindo os nossos olhos, ó Deus. Abre, Senhor, nossos olhos da visão espiritual. Saber o que o Senhor tem feito, o que o Senhor fez por nós já. Abrindo os nossos olhos da fé. Crer que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu. Erguer os nossos olhos do conhecimento da Tua palavra e da Tua vontade, como o Senhor deseja que nós andemos. Erguer os nossos olhos da ação e da prática, como o Senhor deseja que nós pratiquemos, né? Queremos te pedir, ó Deus, Senhor, venha mostrar a cada um de nós, venha, ó Deus, trabalhar em nossas vidas, venha, ó Deus, trabalhar em nós como igreja, em nós como corpo de Cristo. Vem, Senhor, trabalhar, nos mostrar como o Senhor enxerga. Queremos, Senhor, queremos enxergar a Tua visão. Saber como o Senhor enxerga a cada um de nós. Como o Senhor enxerga a nós como igreja, como corpo de Cristo. E o que o Senhor tem preparado para nós neste ano. Onde o Senhor, que direção, que objetivos o Senhor quer para nós, como pessoas e como igreja. Nós te pedimos, ó Deus, vem, Senhor, nos mostrar. Vem trabalhar em nós e nos fortalecer. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.